Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos chegando ao final do nosso trimestre, né? E nós vamos estudar hoje, né? Aprender hoje como preparar os visuais dessa semana, né? Lembrando que nós estamos estudando sobre escolhendo a quem servir. E hoje nós vamos estudar a nossa penúltima lição, né? Que é a lição de número 12, vencendo com bondade. Vocês lembram dessa história? É uma história muito bonita, né? Só que antes da gente passar para a história, a gente tem um passo a passo a seguir, lembra? Primeiro nós vamos para o conquistando a atenção, tá? Para o conquistando a atenção, tá pedindo para a gente ter uma venda, né? Uma venda, colocar nos olhos e tal. Tá pedindo para você pegar uma venda, colocar no olho de uma criança e você vai girar ela no meio da sala, vai levar ela para algum canto da sala, outro lugar, e aí você vai perguntar para ela se você sabe em que canto da sala você tá, em que parte da sala você tá, né? E aí ela vai ficar meio confusa, ela vai ter que saber onde que ela tá? Se der tempo, você pode fazer isso com outras crianças também, que eles vão gostar bastante. E aí você pode dizer assim, olha, na história de hoje nós veremos algumas pessoas que também passaram por situações parecidas, elas não sabiam onde elas estavam. Vamos ouvir a história, tá? E aí vocês já conseguem conquistar a atenção das crianças, tá bom? Pessoal, para a parte do apresentando a lição, tem algumas sugestões que o manual dá. Você pode usar a maquete, né, que são os bonequinhos de EVA, de papel, os fantochezinhos, né, que a gente usa. E você pode usar também as crianças para contar essa história, tá bom? Que seria o cenário grande, no caso, como tá falando ali. Eu vou mostrar para vocês como vocês poderiam fazer para usar os bonequinhos, né? Então, nessa história, nós precisamos de 2 reis, né? Então, nós temos aqui um rei da Síria e o rei de Israel, né? Cada rei, ele tem que ter o seu exército. Então, a lição está pedindo para você pegar aquelas silhuetas, né? Que tá lá na página, deixa eu ver aqui qual é a página. Página 13, tá? Tá lá na página 13. E aí você vai imprimir. Eu já mostrei como fazer essa silhueta aqui, acho que foi no primeiro vídeo ou foi no segundo vídeo dessa lição, tá? Aí você faz um de cada cor. Então, esse aqui pode ser o exército do Sírio e esse aqui pode ser o exército de Israel, tá bom? Então, o rei da Síria, ele vivia atacando o povo de Israel, né? O povo de Israel estava distante de Deus, então, longe de Deus, algumas coisas ruins acontecem, né? E aí, o que aconteceu? O rei da Síria, ele queria fazer uma armadilha para o rei de Israel, né? Para atacar. Só que aí, né, no meio dessa história, nós temos também o nosso querido profeta Eliseu, né? Profeta Eliseu. Então, vocês vão ter que ter também o profeta Eliseu. O seu ajudante, né? Que é o Geazi, já usando na história passada. Deixa eu deixar aqui na frente, né? O Geazi. Aí é bom vocês terem também um espião. Porque o rei de Israel, ele vai ter um espião que ele vai mandar lá, né, dar uma olhada lá no outro rei, e o rei da Síria também, certo? E tem um momento na história que uma coisa que dá para vocês usarem também na história é a casinha que nós usamos na história passada, né? Lembra da casinha? Nós fizemos retrasada, né? Nós fizemos a casinha da Sunamita. Então essa casinha vocês podem usar ela
para ser a casa do profeta Eliseu, né? Aqui nessa parte da história, eles estavam em casa, dormindo, e aí no outro dia de manhã, o servo de Eliseu saiu. E aí quando ele saiu, ele viu aquele exército, né, dos sírios ali cercando a cidade, e ele ficou desesperado e voltou para dentro de casa correndo, né? E aí ele falou com Eliseu. E aí quando ele falou com Eliseu, que Eliseu saiu, Eliseu orou e pediu a Deus que mostrasse para ele, que abrisse os olhos, né, do seu servo para que ele visse. E aí, quando ele abriu os olhos, ele viu que em volta da cidade tinha um exército de anjos. Vocês, aqui na lição está pedindo para você deixar a criança imaginar. Mas eu acho legal você mostrar, que a criança é muito visual, né? Então você pode mostrar, imprimir assim, ou você pode recortar e colocar nos palitinhos, ver a forma que fica mais legal aí para você. E ele viu um exército de anjos, né? E nessa hora, Eliseu orou para que Deus deixasse que o exército da Síria ficassem cegos, né? E acabou levando eles, quando ele chegou procurando, Eliseu levou eles para o rei da Síria, né? E aí nesse momento que o rei da Síria, aliás, levou eles para o rei de Israel. E aí quando eles chegaram lá, Eliseu orou novamente e os olhos deles se abriram, né? E eles viram que eles estavam no terreno do inimigo. Só que aí o rei de Israel perguntou, e agora, o que a gente vai fazer com eles? Então Eliseu disse assim, ó, faça uma mesa e coloquem comidas bem gostosas e sirva eles e deixe eles embora. E aí você pode fazer, lembra dessa mesinha que eu ensinei a fazer já? Ó, papelão de um lado, do outro, em cima. Vocês podem fazer uma mesinha assim de papelão. Coloca aqui o exército aqui, ó, em volta para eles comerem, né? Aí, no caso aqui, o palito tem que ser maior, né? Para o exército não ficar embaixo da mesa como tá aqui. E aí você pode usar essas comidinhas de brinquedo, ó. Ou pode usar comidinha de verdade mesmo. Pega uma frutinha pequenininha, uma uva, alguma coisa assim que seja miudinho, né? Que dê pra usar, ó, tá vendo? Essas comidinhas. E aí o rei, ele serviu aquele exército, né, com comidas bem gostosas e depois mandou eles embora. E aí o rei da Síria, por um bom tempo, ficou sem perturbar mais o povo de Israel, né? Então essa é a história. Só que eu esqueci de mostrar uma coisa. Quando eles estão lá tramando para atacar o rei de Israel, tem um momento que eles vão para dentro do quarto deles. E aí tá pedindo para você pegar uma caixa, né? Aí você vai colocar o exército lá dentro, junto com o rei. O exército dentro da caixa, que eles vão conversar em segredo, porque tudo que eles falam, alguém tá contando pro rei, né? E aí você pode colocar lá dentro da caixinha o rei com seu exército. Pega uma caixinha que cabe o rei, né? Que é essa daqui. O rei com seu exército, aí você pega um paninho, cobre eles. E ali ninguém ficou ouvindo o que eles estavam falando. Só que Deus contou para quem? Deus contou para o profeta Eliseu o plano deles, tá bom? Essa é a parte da história. É uma história muito bonita, né? Onde mostra o cuidado de Deus, mostra também sobre a bondade, né? Do rei de Israel com esse povo. E por conta desse ato de bondade, ele ficou livre dos sírios por muito tempo, né? Tá joia? Então essa é a parte da lição. Vamos então para o revisando. O revisando é muito legal. Você vai pegar a venda, né? E você vai vendar o olho de uma criança. E aí você vai pedir para uma outra criança fazer a pergunta que está lá na página 83. E essa criança que está com os olhos vendados, ela vai ter que adivinhar quem foi a criança que falou com ela, que fez a pergunta, tá bom? E assim você vai passando. Você pode ir trocando de criança por criança ou deixar uma só e as outras fazem as perguntas, tá bom? Mas vai ser bem legal e assim eles vão conseguir gravar melhor a lição, tá bom?
Para o memorizando, pessoal, o memorizando é onde a gente vai ensinar o versinho, né? Da lição para as crianças. O versinho está em 1 Coríntios 13, verso 4, que é um versinho muito conhecido, né? Qual é? O amor é paciente, o amor é bondoso. Então, só que antes de você ensinar o versinho para a criança, você sempre deve dizer assim: olha, criança, Deus, ele tem muita paciência conosco, é muito bondoso também. E Eliseu, de tanto andar com Deus, ele aprendeu também a ser bondoso. E a Bíblia diz que se nós andarmos com Deus, nós também vamos ser bondosos, vamos ser parecidos com Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o amor, sobre a bondade? Vamos ver. Aí você vai pegar a sua Bíblia e vai ler. O amor é paciente, o amor é bondoso. Aí está ensinando você a fazer um gestinho para a criança aprender melhor. Formar um coração com as mãos e fazer posição de dormir. Então, o amor é paciente, o amor é paciente, tá? Aí de novo, coração, o amor é bondoso. 1 Coríntios 13, 4, tá bom? O amor é paciente, o amor é bondoso. 1 Coríntios 13, 4, tá? Bom, pessoal, para a parte do aplicando, tá pedindo para você ter um barbante, um cordão, né, uma cordinha, e pedir alguém para esticar para você essa corda, uma de um lado, outra do outro, né? Pode ser as crianças mesmo. E aí você vai contar uma historinha que tá aqui no manual. Tá contando a historinha de um garoto, né? Que alguém bateu nele na escola e ele queria se vingar de todo jeito dessa coleguinha. E aí ele amarrou a corda numa árvore e ficou escondido atrás da árvore com a outra ponta, esperando o garoto passar, para que quando passasse ele puxasse a corda e o garotinho caísse, né? Só que nessa armadilha que ele estava preparando, a mãe dele viu. E a mãe dele chegou para ele e perguntou o que ele estava fazendo e ele contou, né? E aí ela falou assim: olha, filho, você quer mesmo aprender a destruir o seu inimigo? Como destruir o seu inimigo? E aí ela se deu uma grande lição para esse garotinho, levou ele em casa, ajudou ele a fazer um bolo bem gostoso. E aí foi lá e convidou o coleguinha dele. Falou: olha, eu queria que você fosse na minha casa, preparei alguma coisa para você e tal. O garotinho foi meio assim com medo, né, achando que ia alguma armadilha e tal. Mas aí chegou lá, eles começaram a comer daquele bolo gostoso e no fim se entenderam. E aí ele descobriu que a melhor forma de destruir o inimigo é sendo bondoso, né? E aí a lição aqui está pedindo para você fazer uma dinâmica com as crianças. Você vai dizer algumas frases, né? E vai falar assim, ó, por exemplo: Maria estava na fila do lanche quando um garoto esbarrou nela e derramou suco em sua roupa. Ela teve vontade de xingá-lo. O que ela deve se lembrar? Aí a criança deve repetir o versinho. O que ela deve se lembrar? O amor é paciente, o amor é bondoso, tá? Aí você vai dizendo as frases e eles vão repetir, e eles vão confirmando o versinho, tá bom? Para a parte do contando aos outros, é a parte onde a gente vai deixar a criança fazer a atividade, né? Com o objetivo do trabalho missionário, né? Então, tá, duas opções o manual tá dando. Você vai usar os coraçõezinhos para imprimir, vão imprimir para cada criança, já levar recortadinho, se as crianças forem muito pequenas, né? Esse aqui, que tá na página 74. Aí tem duas opções. Você vai recortar os 3 coraçõezinhos, né? Aqui, ó, o amor é bondoso, o amor é paciente, o amor é bondoso. Aí você vai pegar um cordão, essa é uma das opções, né? Pegar um cordão e vai prender atrás dos corações. Vou fazer aqui para você ver mais ou menos como é que é. O amor é paciente. Olha só que bonitinho. O amor é bondoso.
Vai colar assim, ó, tá vendo? Pega um durex e põe aqui atrás. E aí vai ficar assim, ó. A criança vai pintar, né, bem bonitinho. E depois vai ficar assim, pra ela pendurar ou na porta, na geladeira, em algum cantinho da casa. E durante a semana ela vai contar essa história pra alguém, tá? E a outra opção é você fazer um pacotinho. Pega também os mesmos coraçõezinhos, dá pra ela pintar. Aí você vai fazer um furinho aqui, ó. Pode usar aquele furador, você pode furar com uma caneta, alguma outra coisa que dê pra furar assim. Aí aqui você vai colocar uma fita, uma fitinha, um barbante, alguma coisa. E vai pegar um saquinho de biscoito. Você pode colocar alguns biscoitinhos, você pode colocar essas balinhas de banana também. Pode colocar balinha de banana, um para cada criança, tá? E aí, depois que elas pintarem bem bonitinho, você vai amarrar. Eu achei esse aqui muito mais legal. Amarrar bem bonitinho. E a criança, ela vai doar isso daqui para alguém e vai contar a história, entendeu? Não é para ela comer, é para contar a história. E aí ela vai ficar bem legal. Na hora da história, apresentando a lição, vocês podem fazer um lanchinho com as crianças. Ao invés de você fazer a mesinha de papel, assim, você pode montar uma mesinha à parte. No momento que você for falar que o rei ele serviu um banquete para aquele exército, você pode deixar as crianças comerem um lanchinho também. Ou você mostra, né, a mesa posta, bonita, conta ali e fala com ela, ó, no final a gente vai comer também dessa mesa, tá bom? Do que tá sobre a mesa, né? Aí, essa é a parte, então, do contando aos outros e já o final da nossa lição, né? E ao final da lição, o que a criança deverá ter aprendido? Vamos ver? Ao final da lição, a criança deve saber que deve tratar os maus com paciência e com bondade, né? E sentir desejo de ser paciente e de ser bom. Responder manifestando bondade e paciência para com as pessoas más, né? Então é uma lição muito importante. Então vocês estudem bastante, leem bem a história, para vocês gravarem bem a história, tá? E orem Papai do Céu dá muita sabedoria, entendimento, tá? Para vocês conseguirem transmitir essa mensagem para as crianças, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo. Tchau!